Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um novo SecurityCast, webcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. Hoje o tema voltado pelo pessoal na internet, no Facebook, foi vulnerabilidades mobile. Mas antes eu vou passar para o pessoal, para o resto da equipe se apresentar, começando, vamos por ordem alfabética, o Sion. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alcion. Eu trabalho com segurança da informação, sou analista de vulnerabilidades, sou professor universitário e vamos aí contribuir um pouquinho sobre essa parte de mobile que está em evidência ultimamente aí. Bom, eu sou Roberto Azevedo, né? Eu sou especialista em segurança. Hoje eu vou tentar colaborar um pouco com a parte de explicar um pouco como é que funcionam as vulnerabilidades móveis, né? Nos três principais sistemas operacionais que a gente tem no mercado. Gilberto? Olá pessoal, boa noite aos meus amigos que estão aqui dividindo comigo o SecurityCast. É um prazer estar aqui de conversar um pouco sobre o tema que foi votado aí pelos internautas, que foi vulnerabilidade de dispositivos móveis. E aí um dispositivo que está sempre ao nosso lado, mais perto ainda do que os computadores. Eu sou professor universitário e sou perito na área de computação forense também. Vamos conversar hoje sobre o assunto. Gustavo Martinelli. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, sou especialista em direito digital e estou aqui para discutir hoje sobre vulnerabilidade em dispositivos móveis com vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, como a gente falou, hoje o assunto da noite é vulnerabilidades móveis. E o assunto é um assunto muito importante porque o computador está caindo em desuso. A gente diz que hoje em dia a nossa vida está na rede, né? Está na nuvem, e a gente cada vez mais usa dispositivos móveis para acessar esse conteúdo. Então, se você perceber, a grande maioria das pessoas hoje usa muito mais tempo o celular, usa muito mais tempo o tablet do que de fato um computador. A gente acaba usando o computador no trabalho, no dia a dia, mas cada vez mais está aumentando o número de profissionais que trabalham quase que exclusivamente com dispositivos móveis. E quanto mais da nossa vida a gente coloca dentro desses dispositivos, desses pequenos dispositivos, mais complicado e mais vulnerabilidades vão surgir, porque as vulnerabilidades elas surgem de acordo com o interesse. Então, quando o dispositivo é menos usado, obviamente que não vai haver interesse pelas diversos players que estão tentando criar insegurança nos dispositivos ou nos sistemas de acesso. Agora, a partir do momento que você começa a colocar toda a vida de uma pessoa em um pequeno dispositivo, o interesse aumenta. E aí, assim, na verdade, a grande prova de que o uso tem só crescido é que, se você acompanhar, hoje em dia o poder de processamento do teu celular é quase equivalente, ou até às vezes superior a muitos computadores. O meu celular, ele tem um processador quad-core, entendeu? Já existem celulares com processadores octa-core no mercado. Então, e cada vez mais você consegue mais informações. O Gilberto, que já fez perícia em vários dispositivos, sabe que a gente descobre muito mais sobre a vida de uma pessoa mexendo no celular dela do que no computador. Então, por causa disso e por causa de uma questão inerente que a gente vai comentar ao longo do programa, inerente à maneira como os sistemas operacionais móveis funcionam, existem muitas vulnerabilidades, não são poucas, e são vulnerabilidades difíceis de consertar. Ele tem, até pela questão mercadológica da história, influencia na parte das vulnerabilidades móveis, e então é todo um pano de fundo que a gente vai tentar explicar para vocês agora nesse SecurityCast. Eu acho que a gente podia começar falando a respeito das vulnerabilidades no Android, né, que é o mais famoso. O que vocês acham? Acho que é importante, Alberto, só a gente contextualizar um pouco. A gente pode avaliar as vulnerabilidades ou as ameaças em duas grandes áreas. Uma que é dos usuários de pessoa física, né, que tem seus dados pessoais vazados no ambiente móvel, como você bem comentou aí, a parte de fotos, documentos privados, informações pessoais. Mas tem um outro grande problema na parte de vulnerabilidade de dispositivos móveis, que é o uso de dispositivos móveis com informações corporativas.
E aí, nesse caso, né, as vulnerabilidades ficam ainda mais graves, porque aí você tem, por exemplo, a entrada de malware na rede corporativa, com essa situação, né, você tem a mistura de dados corporativos pessoais com o dispositivo em si, então, ou seja, roubo de dados da empresa em dispositivos móveis da situação, então, ou seja, isso, só para contextualizar também, e deixando cada vez mais importante a situação da importância das vulnerabilidades nos dispositivos móveis, para isso, mas é só contextualizar para quem está nos assistindo. E pessoal, eu queria assim, para a gente não perder o foco, manter também um olho no futuro, que é a questão da internet das coisas. A gente fala de dispositivo móvel, mas o carro vai estar na internet, outras coisas, né, vão estar na internet também, com a internet das coisas, então nós temos que nos preocupar com essas falhas de segurança, até porque, se eu não estou enganado, alguns hackers já conseguiram parar o freio de alguns carros remotamente, né? Então é bem interessante tratar esse tema aqui também. A internet das coisas na verdade, a internet das coisas é um pesadelo do ponto de vista de segurança. E é inerente, é como a gente estava falando no SecurityCast sobre vulnerabilidades em roteadores. Quanto mais você diminui, você minimiza os controles existentes no sistema, que vai do sistema operacional, que está gerenciando alguma coisa, mais difícil fica de você fazer, inclusive, os controles de segurança. E aí, a partir do momento que você tem opções limitadas, porque vulnerabilidade não adianta, a gente tendo porta de comunicação, tendo protocolo, esse tipo de coisa sempre vai ter vulnerabilidade. Normalmente a gente estabelece os controles com recursos do sistema operacional. E aí quando mais você diminui, que você minimiza, então que nem, por exemplo, no negócio da internet das coisas, a gente tem muito problema com como é que é o nome? Agora me fugiu. O sistema que usa na maioria dos dispositivos com a internet das coisas, quando é coisa bem pequena, agora fugiu para mim o nome completamente. Mas o fato é o seguinte, ele não tem a mesma capacidade de controles e a mesma capacidade de fechamento de portas e de escaneamento de processos do que um sistema operacional mais robusto. Que a gente vai acabar tocando nesse assunto também hoje na parte de vulnerabilidades móveis, porque embora a gente diga, porque o Android é Linux, o Android é Linux, o Android é Linux, mas o Android é um Linux muito, 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 muito enxuto. Que não tem todos os recursos de segurança que a gente tem num Linux full completo. É verdade, exatamente isso aí, nesse caso, Roberto, existe um mito de que os dispositivos móveis sejam tão seguros quanto os dispositivos, por exemplo, um computador, um PC, um computador de mesa, que seja, né, um desktop, um notebook. Na verdade, se a gente avaliar historicamente, o Windows, né, ele fez agora, essa semana passada, 30 anos de existência. Né? O Linux, uma quantidade de tempo equivalente. Né? O próprio Mac também, que vem do BSD, também tem uma quantidade de tempo equivalente no desenvolvimento. E com isso, esses sistemas eles foram atualizados ao longo do tempo. Né? Eles vêm sendo atualizados ao longo do tempo. Então, eles têm um histórico, então eles são hoje muito mais seguros do que eram no passado. Já nos dispositivos móveis, que usam sistemas operacionais muito recentes, né, mesmo no caso do Android, como você falou, mas ele sofreu uma série de reduções para poder caber num dispositivo móvel, né, não é exatamente o Linux existente, né, até os aplicativos também são instalados, executados de forma diferente também. O que acontece é que esses dispositivos móveis, eles têm vulnerabilidades que não tem no ambiente convencional, ou no Windows, ou no Mac, ou mesmo no Linux. E aí as pessoas acham que o nível de segurança é o mesmo, e não é. E para agravar a situação, quem tem Linux, quem tem Windows ou quem tem Mac, esse sistema sofre atualizações e correções de erros ao longo do tempo. E a maior parte dos dispositivos móveis, seja ele Android, né, ou os outros que sejam, eles, só uma pequena parte deles sofre atualização ao longo da vida útil do dispositivo. A grande maioria, por exemplo, dos Androids não sofre atualização. Ele nasceu com o sistema operacional, vai viver com o sistema operacional até o final. Ou seja, as vulnerabilidades existentes naquele sistema vão continuar com aquele sistema até o final. Então, isso aumenta ou agrava o problema de vulnerabilidade dos dispositivos móveis. Foi bem nisso que o Gilberto tocou, que foi que eu comecei a tocar no assunto quando a gente começou.
Um dos grandes problemas para quando a gente fala de vulnerabilidade nos sistemas móveis é que as vulnerabilidades estão interligadas à situação mercadológica desses dispositivos. Então, o que acontece? Quando você tem um computador e aí está instalado o Windows, a hora que a Microsoft lança uma correção, basta você aplicar aquela correção, acabou. O computador não está mais vulnerável àquele problema. Se você deixar a atualização automática, melhor ainda. O grande problema é que as atualizações de sistema operacional dos dispositivos móveis, elas, especificamente no Android, é um problema enorme. Por isso que o Android tem uma coisa que a gente chama de fragmentação. O Google lança uma atualização de segurança do sistema operacional, um patch qualquer. As fabricantes, a Samsung, a LG, todas elas vão ter que pegar essas atualizações, adaptar, porque cada Android, cada dispositivo tem uma variante do Android puro. Não é o Android puro. O único dispositivo que a gente tem no mercado que tem o Android puro é o Nexus. E aí, assim, elas vão ter que adaptar essas correções às suas versões de Android, liberar para os seus usuários, e em alguns casos, você ainda tem mais um terceiro passo, que é o passo da operadora, que às vezes a própria operadora breca as atualizações. Eu lembro que houve uma discussão muito grande com as operadoras, quando o Android lançou aquela opção para você poder compartilhar a conexão com a internet. Até hoje tem operadoras que bloqueiam, que você não consegue usar aquele recurso do Android para compartilhar a internet, porque, então, ou seja, é muita gente no meio do caminho até o usuário receber. E aí, para terminar toda essa bagunça, boa parte das vezes o próprio usuário não faz a atualização. E aí, quando o usuário não faz a atualização, vira uma zona. Então, o que acontece? A gente tem no Android, principalmente hoje, um problema muito grande de fragmentação, em que o Google lança uma correção e vai levar, às vezes, quase um ano e meio para que essa correção atinja a maioria dos usuários. Na verdade, hoje, eu não lembro agora dos números certinho, até a gente posso dar uma procurada aqui na hora que alguém estiver falando sobre outro assunto, mas parece que mais de 60%, 70% dos dispositivos Android não estão na última versão disponível de correção do Android. Então, esse problema de fragmentação é muito grande. No Android, até que não acontece no mundo iOS, por exemplo. No mundo iOS, não. A Apple vai lá, libera a atualização, ainda tem algumas coisas que são barradas e a operadora precisa liberar, mas a grande maioria a Apple tem um sucesso maior, até pela maneira como funciona e pela questão mercadológica da história, em conseguir que os usuários façam a atualização. O iOS é até mais insistente nessa questão da atualização do que o Android. E sem falar que tem várias fabricantes que têm versões de Android que simplesmente não fazem atualização. E aí, então o que acontece? O nosso problema principal, hoje em dia, o problema principal de segurança no Android é a parte de atualização. O Google a grande maioria das vulnerabilidades que são exploradas por pessoas mal intencionadas, até mesmo por órgãos governamentais, etc., a grande maioria já está fechado. O Google já fechou essas vulnerabilidades, só que a imensa maioria dos dispositivos simplesmente não tem essa atualização. Azevedo, me permite interromper um pouco, que eu acho interessante a situação que as duas arquiteturas dos sistemas, tá? Então, assim, falar um pouquinho da arquitetura do Android e do iOS, e falar um pouco como é que as lojas de aplicativos funcionam, para a gente entender um pouco mais como é que essas vulnerabilidades elas aparecem pouco a pouco, tá? Então, assim, vou apresentar aqui como é que é o Core, não sei se vocês estão conseguindo enxergar legal aí, como é que é o Core do Linux, não, do Android, tá? Que não deixa de ser um Linux, como você já sabe. Então, o Core, esse meu mouse está aparecendo aí, está aparecendo que eu estou passando o mouse? Tá, beleza. Então, aqui, ó, onde fica... Aqui é o seguinte, nós vamos ter o kernel do Linux, tá? Então, aqui é a base, né, a base baixa do sistema, onde você vai ter diversos drives
e vão interagir diretamente com o seu sistema, o seu dispositivo lá, o seu smartphone, enfim, né, o seu mobile. Então, você vai ter o display driver, né, que é a tela, vai ter o keypad driver, vai ter o camera driver, Wi-Fi, né, flash memory, audio drivers, binder e o power management. Então, essa aqui é a base, é o que vai fazer a interface máquina-software, né. Aliás, é o software que está gerenciando o que tem na máquina ali para facilitar, para controlar o que a gente tem. Quando você quiser tirar uma foto, ele vai mexer vai usar a drive da câmera, enfim, vai ser feito dessa forma inicialmente. Logo depois aqui, nós vamos ter as bibliotecas. Tá? Essas bibliotecas que nós temos aqui do OpenGL, SGL, SSL, FreeType, são as bibliotecas que são utilizadas quando a gente quer desenvolver, por exemplo, algum aplicativo, e aí aplicativos que são feitos em C e C++, tá, com Android. Por que eu estou falando isso? Porque existem dois tipos de... Quem conhece um pouco de desenvolvimento mobile vai poder falar até melhor. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, o Android ele não só funciona com desenvolvimento de aplicativos utilizando C e C++, ele também utiliza o Java. E aí, quando é o Java, a gente vem para a direita aqui, que é a parte da máquina virtual. Então, o Java vai rodar. Então, já começa com um ponto, né? A diversidade que existe de desenvolvimento em cima do Java, ou em cima do Android. Então, o Android já parte de dois princípios, né? Dois tipos de desenvolvimento de aplicações. Tá? E depois aqui em cima você vai ter a Application Framework, né, que é o framework de aplicação, de gerenciamento de pacote, número de telefone, né, e já mais a parte do sistema operacional. E por fim, as aplicações mesmo, home, contatos, fone, browser e assim por diante, que a gente conhece para mexer. Então, quando a gente fala de desenvolvimento no Android, a gente vê que, como todo Linux, há um controle muito grande em cima de bibliotecas, ou se não, se for uma máquina virtual Java, onde vai ter acesso a Linux kernel. E quando a gente começa a observar como ele vai funcionar, ou seja, por ser um Linux, por ser mais livre, até a ideia do Android é essa, é deixar uma interface mais simples, mais fácil para o desenvolvimento do sistema. Deixa eu só tirar aqui, vou parar o compartilhamento. A gente começa a trabalhar nessas duas camadas, né? Essa camada tanto de escrita de Java, quanto a camada de aplicação utilizando as bibliotecas em C e C++, utilizado por eles, a gente começa a ficar pensando, a gente começa a pensar o seguinte: você tem um controle maior em cima do dispositivo. Então, se um software, né, se um aplicativo mal intencionado, ele tiver controle em cima dessas partes que eu apresentei ali nessa imagem, ele vai conseguir de melhor forma controlar e tentar roubar as informações. Obviamente que a gente tem um grupo de desenvolvimento, né, que vai abrir o aplicativo que você vai jogar no Google Play, vai olhar o que tem aquele aplicativo para disponibilizar ele no mercado, tá, para disponibilizar ele para os computadores. Então, desenvolver um aplicativo, eu mando para o Google vai receber esse aplicativo, vai analisar e vai postar ele para ser divulgado, para ser baixado na loja. E nós temos aqui agora, rapidamente, como é que funciona, né, o da Apple. Tá, o iOS, eu vou falar dos dois maiores, porque o Windows a gente sabe, né, como é que funciona. Então esse é o da Apple. O da Apple, o iOS, no caso, ele tem algumas camadas, que é o touch, né, que é a parte do touch lá do iOS. Nós vamos ter a mídia, nós vamos ter o Core Service, que são os serviços de Core, e o Core OS. Inicialmente, quando a gente começa a ver essa ideia, a gente tem as duas camadas superiores, que são os serviços que a gente diz são mais sofisticados, são serviços que o desenvolvedor tem que olhar primeiro, vai ser a parte inicial que vai ser recebida pelo usuário. Tá? E logo abaixo nós vamos ter as duas camadas, que é o Core Service com seus serviços de core, tá? E o Core OS, que é um pouco parecido que se você observar em relação ao do Android que eu acabei de apresentar. Só que fazendo análise menos profunda, assim, olhando mais de fora um pouquinho, a gente vê que o iOS ele é bem mais fechado. Tá? E já é propositalmente. A ideia aí, no caso, é blindar por questões de segurança. Tá? O que a Apple está trabalha nesse ponto. Isso aí já é um framework inicial, que ele foi sendo desenvolvido e melhorado, mas como a gente sabe, a gente não consegue analisar profundamente, até porque eles não apresentam isso aí de uma forma mais detalhada para o público em geral. E a gente chega no ponto que é a preocupação. O pessoal fala assim, poxa, mas toda hora aparece vulnerabilidade em Android,
e praticamente a gente não vê falando de iOS. A gente vai ver algumas pesquisas aí que eu vou mostrar mais para frente. Se vocês verem, vocês vão ver que o iOS ele é muito mais vulnerável do que o Android, por incrível que pareça. Mas a diferença é a seguinte, que aquele grupo de desenvolvedores, né, que estão lá no Google Play, recebendo, no Google Play, no App Store, estão recebendo esses aplicativos, né, o do Google Play tem aquela história da celeridade. Recebi o aplicativo, analisa e vou botar logo no mercado. Eles querem ter, né, a ideia da loja da Google Play é ser a maior loja de aplicativos do mundo. Então eles querem dar celeridade. Você manda um aplicativo para o Google Play, em um dia, um pouco mais de um dia, ele já está lá sendo distribuído, o pessoal pode baixar e está lá sendo utilizado nos smartphones, né, nos mobiles. O do Android, do iOS, da Apple, ele não consegue, você não consegue publicar ele com menos de 15 dias, salvo engano se eles mudaram alguma coisa nesse segundo semestre, tá? Mas em menos de 15 dias você não consegue colocar nada, porque ele passa por um processo de análise maior. Tá? Mas não significa que foi feita análise em cima de que pode ser feito com aqueles jailbreaks, entre outros que a gente conhece. Quando for aberto sistemas que foram quebrados para analisar, viu-se que realmente o Android ele não tem tanta vulnerabilidade quanto o iOS, quanto a Apple. Então é um pouquinho dessa guerra, né? A diferença é a questão do controle que você estava falando inicialmente, Alberto. Então assim, se você coloca mais controle, você vai tirar a celeridade, né? O aplicativo vai sair sempre primeiro, o cara vai lá, vou disponibilizar o aplicativo, né? Google Play sai amanhã e 15 dias o da Apple ainda está lá em análise. Mas é essa a ideia, a questão do controle para evitar que essas vulnerabilidades aconteçam. Só para complementar, assim, acho que tem uma outra coisa que é agravante também em relação a vulnerabilidades, ou o impacto que elas têm, é como cada plataforma trata os direitos de acesso de cada aplicativo. No caso do Android, né, a forma de liberação do que o aplicativo pode fazer dentro de cada equipamento, ele agora mudou na última versão do Android, mas nas versões anteriores era muito genérico, você dava uma liberdade ao aplicativo, e dentro daquela liberdade tinha uma série de outras coisas que ele podia fazer e você não tinha controle sobre isso. E aí você você não tinha nem como bloquear que aquele aplicativo fizesse acesso àquela certa parte daquele recurso interno no smartphone. E com isso, você abria a chance daquele aplicativo ter acesso a muito mais informação do que você gostaria que ele tivesse. Né? E aí tem exemplos aí de vários aplicativos, por exemplo, eu fui testar um aplicativo de controle remoto via infravermelho, né? Que o aplicativo de controle remoto do infravermelho queria ter acesso à minha rede sem fio e aos meus contatos. Ué, por que ele quer ter acesso aos meus contatos num aplicativo de controle remoto de infravermelho? Ele tinha que rodar dentro da máquina e controlar o infravermelho, ponto final, não tinha mais do que isso. Então, ou seja, e muitos usuários não têm a menor ideia dessa situação e simplesmente quando aparece aquela telinha ele vai lá e clica em aceita e fim de papo. Ou seja, isso também agrava muito a situação das vulnerabilidades que acontecem no sistema. Só para apresentar o aqui rapidinho, né, só para a gente fechar na questão de número de vulnerabilidades, eu tenho aqui, não conseguindo ver rapidinho, eu tenho uma tela aqui só para a gente ver, até o final de 2013, que é o último que eu peguei lá na época que eu desenvolvi essa apostila aí, e aí apresenta o número de vulnerabilidades que foram reportadas, né, na base da CVE Details, né, falando das vulnerabilidades que são homologadas pela CVE, e aí mostra para você ver a diferença do número de vulnerabilidades entre um sistema e outro, tá? Fala assim, poxa, mas a gente só vê falar de Android, porque realmente o controle é muito maior, não é que o iOS não existe, né? Então, o iOS tem muita vulnerabilidade, agora, para conseguir explorar essas vulnerabilidades aí com o controle que tem, aí, por isso que vem aquela historinha que a gente sempre fala, né? Não faça jailbreak no seu sistema, né? Se ele foi fechado daquele jeito ali, não faça, a não ser que você queira correr o risco, como está formalizado e apresentado nesse gráfico aí. Você vê que a questão lá, só no total, final desses 4 anos aí, 5 anos de análise, de 2009 a 2013, foram praticamente 300 vulnerabilidades do iOS e do Android não chegou nem a 50, né? Está ali em torno de 25. Então a diferença de disparate é absurdo, né? Quando a gente começa a observar isso aí. Então a questão de você modificar o sistema, né? Quem é que eu vou dar root no meu telefone, no Android, você também está aumentando a possibilidade de uma vulnerabilidade ser alcançada, né? Ser explorada, aliás, por uma pessoa que não deveria estar acessando essa informação.
Esse negócio do root é uma faca de dois gumes, né? Porque até quando você estava falando, é bom que você falou sobre essa questão das arquiteturas, porque assim, dentro do ponto de vista de segurança, elas até são semelhantes, o que é o grande, na verdade, assim, uma das grandes vantagens, ao mesmo tempo, é uma das grandes desvantagens do ponto de vista de segurança nas arquiteturas móveis. Então, o que acontece? Tanto o iOS quanto o Android, a cada aplicação que roda em cima deles, a aplicação roda fechadinha dentro de um negócio que chama sandbox. Então, ela está fechada dentro de uma área que ela está controlada, que ela não consegue, a princípio, acessar informações de outras aplicações. E não consegue acessar também a baixo nível o sistema operacional. Embora isso seja interessante do ponto de vista de segurança, para controlar o que a aplicação está fazendo, ela restringe o que você pode implementar de controles de segurança. Então, o que acontece? A gente tem hoje em dia os antivírus para sistema operacional móvel, para Android, para iOS. Só que esses sistemas de antivírus, eles não são nem perto do que é um sistema de antivírus do computador Windows, por exemplo. Até pela maneira como eles funcionam. O antivírus do Android, ele não tem a permissão de acessar a nível abaixo no sistema operacional, de monitorar o que outros processos, o que cada processo está fazendo, como é que instala, que tipo de aplicativo está sendo instalado ou não. A única coisa que ele consegue fazer, o antivírus de Android, se você der permissão, quando você instala, você dá permissão para ele, e pós-instalação ele pega e compara as coisas que estão instaladas no seu celular com uma lista conhecida de nomes de programas maliciosos, e aí te avisa se você tem alguma coisa ou não. Mas ele não tem nem metade das capacidades do que um antivírus tem num sistema operacional comum. A mesma coisa vale, por exemplo, para firewall. Você não tem como instalar um firewall sem fazer root, pelo menos. Você não tem como instalar um firewall no Android. Você não tem permissões para pegar e fechar a porta, controlar a porta, monitorar o que está passando pelas aquelas portas num aplicativo comum. Então, o que acontece? Por isso que algumas pessoas com mais conhecimento, às vezes, optam por fazer o root, porque daí você consegue mais capacidades, consegue um acesso maior dentro do sistema operacional, ali dentro do Android, e aí você consegue implementar mais ferramentas de segurança. Só que é aquela história, é uma faca de dois gumes, porque a mesma porta que você abre para implementar ferramentas de segurança é a porta que pode ser utilizada por uma aplicação maliciosa para conseguir acesso no teu celular. Roberto, temos duas perguntas. Quer ler as perguntas aí agora? Aproveitar. Ah, sim. Mas aonde que tá as perguntas que eu não sei? Eu vou ler aqui, ó. Aqui pro lado. Leia Agora são três perguntas, na verdade. Geralmente, essas vulnerabilidades... É a pergunta do Jonathan. Obrigado, Jonathan, pela participação. Geralmente, as vulnerabilidades estão no próprio código do sistema ou são encontradas nos aplicativos? Primeira pergunta do Jonathan. Nos dois lugares, né? Depende. A vulnerabilidade de aplicativo, como a gente falou, como os aplicativos rodam todos fechados em sandbox, as vulnerabilidades de aplicativo são novamente menos graves. Que na verdade, a grande maioria das pessoas que que a gente conhece já teve algum problema com malware no Android, que é o que a gente chama de uma vulnerabilidade menos grave, digamos assim. Ela é aquele trocinho chato que você está lá usando o aplicativo, de repente ele abre um banner maluco, ou ele abre um link sem você ter pedido, que às vezes é só um trabalho mais chato para descobrir qual é o aplicativo que está instalado. Mas dá para ser explorado. Obviamente, eu sempre cito isso porque para mim é um troço muito óbvio, mas para nem todo mundo é óbvio. A procura de vulnerabilidades no aplicativo vai ser diretamente proporcional à importância que ele tem. Então, por exemplo, se você pegar e der uma procurada, tem um monte de vulnerabilidades que foram procuradas e são até hoje exploradas para você, por exemplo, descobrir vulnerabilidade e achar, por exemplo, no WhatsApp. Todo mundo quer saber, todo mundo quer ler as mensagens dos outros no WhatsApp, quer descobrir as coisas do segredo dos outros. Então, por exemplo, o WhatsApp é um aplicativo muito mais visado para ter vulnerabilidade, e diga-se passagem, não são nenhuma nem duas, tem várias vulnerabilidades, do que, por exemplo, um aplicativo que é uma calculadora.
mas existe a vulnerabilidade nos aplicativos, e as vulnerabilidades mais graves desse sistema operacional, que aí elas são mais graves, porque dependendo da vulnerabilidade que é explorada, ela permite um controle total no teu celular, ou permite que esse software malicioso tenha acesso a outras aplicações, a outros processos do que ele não teria normalmente. Então, por exemplo, uma tecnologia que é muito usada hoje, quando você fala em tem um software, um aplicativo malicioso que consegue grampear toda a comunicação do celular. Normalmente, essa aplicação, ela vai lá, ela consegue um acesso root no celular e começa a monitorar processo, ou começa a monitorar tudo que é digitado no celular, e embaixo, na camada do sistema operacional mesmo, os outros aplicativos nem sabem que ela está ali, porque ela conseguiu um acesso privilegiado no sistema operacional. Olha só, tem uma segunda pergunta aqui do Raider. Obrigado também, Raider, pela participação. Ele pergunta sobre se existe um framework de pentest para celular. E aí o Jonathan também pergunta, está relacionado também, obrigado, Jonathan, pela participação aqui, se ferramentas que estão em discos como o Kali são eficientes na tentativa de fazer bypass em antivírus de smartphones ou são usados outros métodos. Normalmente, o Raider e o Jonathan, a gente, na parte de perícia, principalmente, a gente usa dois tipos de ferramentas. Tem as ferramentas pagas, por exemplo, tem lá um equipamento chamado Cellebrite, que é um dos mais eficientes que tem hoje para fazer perícia na área de dispositivos móveis, é realmente muito bom do aparelho, do dispositivo, e tem um software chamado Oxygen, junto com o hardware que você roda e ele consegue fazer perícia em dispositivos móveis. Isso para quem tem disponibilidade para pagar um recurso como esse, como o Oxygen ou como o próprio Cellebrite. Existe uma distribuição chamada Santoku Linux, que é uma distribuição que ela tem ferramentas que são específicas para a área de computação forense em dispositivos móveis. É uma distribuição ainda recente, não é uma distribuição muito nova, muito antiga, né? Ela tem ferramentas bastante novas ainda, e elas estão assim, em desenvolvimento para fazer essas novas ferramentas. Aqui, deixa eu só compartilhar aqui a tela do deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. Esse aqui, estão vendo aí, está a tela do Santoku Linux, é uma distribuição gratuita, santoku-linux.com, né, que faz a parte da distribuição, né, do ambiente de distribuição de ferramentas para isso, que pode ser uma alternativa para quem não tem dinheiro para investir na ferramenta paga, é para isso. Aproveitando aí a deixa aí, tá, só para comentar sobre distribuição, tem uma outra distribuição que eu não sei se ela continua, tá em Visa, e o pessoal começou a fazer, eu acho que está retomando o trabalho. Eu vou disponibilizar aqui também, vou botar já o site lá para vocês, que é esse chamado AMAT, né, que é Android Malware Analysis Toolkit. Então ela é focada nessa parte de análise mobile, o download ainda está disponível, tá, quem quiser ver. Não está muito, o site aí está com problema, eu não sei se ainda continua, mas ainda está aqui disponível, então eu vou colocar para vocês aqui o site, né, que é mobilemalware.com.br/AMAT, e vocês conseguem fazer o download dele. Ele é um framework, é um Linux, né, distribuição Linux focada somente para análise de malware para Android. Então ela vai ter essa parte de forense, vai ter essa parte de análise, enfim, vai ter algumas ferramentas ali que vocês possam utilizar também, todas livres nesse ponto aí. Pessoal, olha só, eu queria lançar uma dúvida aqui. A gente sabe que uma das maiores brechas de segurança é o usuário, né? E no mobile, nós não temos mais aquela proteção física de uma empresa, de uma casa, ou seja, o dispositivo está a qualquer distância de um possível invasor. Então, eu queria que vocês comentassem a questão da engenharia social na utilização de dispositivos mobiles, e também, Gilberto, aquele equipamento que a gente viu na DEFCON uma vez, que ele intercepta celular, você põe ele perto dos equipamentos e ele intercepta até celular, sinal, tudo. Como é que isso fica na era mobile, né? Porque a gente está indo para uma era full conectado na internet, e se não tiver vai ser 4G, 3G. Então a gente está dominando realmente uma tecnologia que vai ser predominantemente uma rede sem fio
ou um 4G, 3G? Bom, minha opinião. E aí eu queria que vocês comentassem a questão da engenharia social e de equipamentos que fiquem perto das pessoas, como o man in the middle pode acontecer em cybercafés e por aí. Esse tipo de ataque, Gustavo, né, a questão quando ele ataca a comunicação entre o dispositivo móvel e a torre, né, a herb, na verdade, ele vai atacar a comunicação do 3G e 4G, fazendo, como você comentou, o man in the middle, ou seja, o ataque substituindo, ficando entre a torre e o smartphone. Isso já é um ataque possível, um ataque viável de ser feito hoje. Tem equipamentos hoje que são baseados em SDR, que é Software Defined Radio, que são rádios definidos por software, onde você faz, através de software, mais um hardware de uso geral, a emulação de uma herb. E a gente sabe que o smartphone, ele se conecta na herb de sinal maior, mais forte. Então, se eu tenho um dispositivo dessa natureza perto e vários telefones celulares em torno de mim, e esse dispositivo gera um sinal muito forte e simulam a herb, na verdade, os aparelhos que estão próximos a mim vão se conectar à minha herb, né? E aí, daí para frente, eu vou conseguir fazer com que monitorar todo o tráfego de voz, ou de dados, ou de SMS que passam através da minha herb. O que é uma questão, um risco bastante grande. E ainda hoje, né, a não ser alguns aparelhos específicos, né, que eu tenho como fazer esse bloqueio ou essa filtragem, a grande maioria dos aparelhos hoje disponíveis não tem essa possibilidade, como o próprio Alberto comentou, de não posso botar o firewall, né, nesse tipo de equipamento. Então, ou seja, é um tipo de ataque ainda muito eficaz, porque exatamente os dispositivos não têm como se proteger em relação a isso. E hoje, quer dizer, obviamente tem um conhecimento técnico um pouco mais detalhado para se implementar, não é um equipamento de prateleira, não é nenhuma solução de prateleira que você compra, implementa e sai atacando, mas é uma tecnologia hoje já dominada por muitas pessoas, né, por aí. Voltando só rapidamente à questão do Santoku Linux, que a gente comentou, na verdade o Santoku Linux ele tem três ferramentas, três áreas que ele pode atuar. Na parte de perícia, com ferramentas da área de perícia, com ferramentas da área de teste e com a ferramenta de análise de malware. Ele também tem uma série de ferramentas para análise de malware, tudo focado na parte de dispositivos móveis para isso. Beleza. Alguém quer complementar a pergunta do Gustavo? Eu acho assim, a engenharia social, que já é uma técnica extremamente utilizada nos computadores, ela come solta quando se fala em termos de dispositivos móveis, mas às vezes ela não é nem necessária. Existe uma quantidade imensa de pessoas que nem sequer senha tem no celular. Já tive problema muitas, não foram nenhuma nem duas vezes, muitas vezes, quando eu estou implementando algum sistema que vai ser acessado via celular, principalmente, que nem foi o que o Gilberto comentou no início, a partir do momento que você mistura dispositivo móvel, celular e tablet com informações empresariais, especificamente, por exemplo, correio eletrônico ou acesso remoto na rede, o nível de segurança e o problema aumenta exponencialmente. E eu já tive problema, porque quando você está fazendo implementação, a grande maioria tem vários sistemas que permitem que você exija que para ter acesso a determinado ativo, determinada informação dentro da rede, seja o correio eletrônico, seja o acesso remoto, etc. e tal, ele exige que o celular tenha senha. E já aconteceu muitas vezes da pessoa reclamar, mas meu celular não tem senha, agora tem que ficar botando senha, não sei o quê. Então muita gente nem sequer senha tem no celular. Aí, se você já pega, vamos tirar uma boa parcela de pessoas que não tem senha, aí tem uma parcela enorme de pessoas que tem uma senha que é 1, 2, 3, 4, ou é a data de nascimento, ou é 000, são senhas extremamente simples de você adivinhar. Aí, para ajudar, ainda tem o outro problema que, por exemplo, a grande maioria das pessoas, hoje em dia, o Android, em termos de capacidade de penetração de mercado, é muito superior ao iOS. Então, por exemplo, muita gente ainda usa aquele sistema de senha do Android de padrão. E aquele sistema de padrão, ele tem um problema muito grande que acho que só depois que o uso chegou em grande escala que as pessoas foram para perceber.
as pessoas nunca pararam para perceber que a mão, o nosso corpo, ele sua e ele tem muita gordura. Então o que acontece? Você consegue desbloquear a grande maioria, mas a grande maioria dos dispositivos Android que usam aquela senha de padrão, simplesmente pegando o celular assim e virando ele contra a luz. Porque o desbloqueio, que é normalmente o que a pessoa mais faz no celular, ele está gravado em cima da tela do celular por causa da gordura que tem na nossa pele. Então é o tipo da coisa. Aí as vulnerabilidades elas começam a se misturar, o mundo físico começa a se misturar com o mundo virtual, entendeu? Então, assim, nem sempre é preciso você usar a tal da engenharia social, mas ela também está presente para você pegar e atacar sistemas móveis, como a gente vê direto. Que na verdade, talvez seja, estou até adiantando um pouco, mas é um dos principais conselhos que a gente dá, que é, para pessoas comuns principalmente, mas isso vale de um modo geral, não instale aplicativos fora da loja do Google, no caso do Android. Mas olha, acho que 90% dos problemas que você tem não estão, como o Alcion falou, existe um processo muito rígido para que um aplicativo entre dentro da loja. Então ele é escaneado, visto e revisto, etc., para ver se não tem algum problema ali. Mesmo assim, às vezes passa, que foi, como ele mencionou, é mais fácil você aprovar um aplicativo e ele entrar na loja do Android do que na loja do Google, porque os controles de acesso e os testes feitos em cima são mais pesados. Até como ficou bem evidenciado naquele gráfico, eu achei muito legal aquele gráfico, nem sempre os controles de acesso são uma garantia de menor vulnerabilidade, mas que é mais difícil você botar um aplicativo lá dentro Opa, tem uma pergunta aqui. Senhor, antes da pergunta, deixa eu só complementar uma informação aqui interessante, que é na questão dos itens, né, de desenho. Tem uma estatística, deixa eu só compartilhar aqui, uma estatística que diz que os desenhos são previsíveis, muitas vezes previsíveis. Você que já viu essa estatística aqui, deixa eu compartilhar aqui essa imagem. A imagem aqui, tá vendo aqui meu mouse, está, né? Ou seja, 43% dos usuários, né, começam seus desenhos normalmente nessa posição aqui de cima. Ó. Olha só, é uma estatística feita, né? Ou então, né, quem é canhoto, né, aqui nessa situação, e aí, ó, quem é direito, né, quem é canhoto, 53% também aqui do lado de cá, ó, 52%, 53% nessa situação. Esses são os desenhos, inclusive, mais comuns que os usuários utilizam, né, para fazer o bloqueio dos seus celulares. Ou seja, também fica muito previsível, então, por isso que a recomendação é não utilizar esse tipo de desenho para poder fazer a alteração, porque, na verdade, isso é uma chance para o atacante que ele vai chutar esses desenhos que são mais conhecidos em relação a isso. Desculpa te interromper, só para complementar a informação que o Alberto levantou interessante aí. Pode continuar. Opa, beleza. Teve aqui umas perguntas que, na verdade, estão todas em sequência aqui do Vermont Raptor, né? Ele postou umas 4 perguntas aqui que todas têm um pouquinho a ver. A primeira coisa que ele perguntou para a gente aqui é se a gente é contra o open source, né? Eu acho que ele não acompanha a gente há algum tempo. Pelo contrário, nós somos ativos na comunidade open source, inclusive, né? A gente participa de diversos eventos e defendemos, né, inclusive a brincadeira que eu faço até que eu sou um evangelista, né, da parte do software livre, do open source. Então a gente está bem ativo nessa parte. E a outra pergunta foi um pouco atrás em relação a se ele pode ter o sucesso com análises que ele tem ou se ele pode criar um próprio, né? Eu acho que ele quis indicar sobre a questão da ferramenta dele. Assim, não existe uma ferramenta Linux, um framework Linux, na verdade ele auxilia quem está iniciando, quem não conhece. Agora, nada impede de você pegar lá e instalar suas próprias ferramentas, as ferramentas de terceiros que você conhece open source, e colocar lá o código no seu Linux lá para utilizar. Enfim, assim, eu acho que isso é bem uma liberdade, mas para quem está iniciando, eu acho que é um caminho muito bom utilizar distribuições que já tenham
inclusive alguma coisa já listada para você, né, para você utilizar ali, para você abraçar. Depois você pega uma distribuição sua própria e vai instalar os softwares que você quer, né, os códigos estão desenvolvidos pela comunidade aí, né, que a gente fala, até sabe que a comunidade hacker aí é bem ativa nessa parte do código do open source, então existem mais códigos livres dessa parte de análise do que os proprietários. E por fim ele comentou sobre a biblioteca chamada LibStageFright, que é do Android, que é uma biblioteca que ela serve para fazer aquela interface, né, homem-máquina que eu comentei com vocês. Ela facilita, ela gerencia o controle em cima daqueles outros, em cima de outras bibliotecas que tem para utilizar o sistema operacional, né, como eu falei, execução. E ela veio com execução arbitrária. Eu até ia falar no final, mas já que adiantou com a pergunta, eu vou falar antes aqui. Então, o que ela faz, né? Ele, para quem tem Android 5.1.1 para cima, ela já foi até catalogada na base CVE. Quem quiser depois dar uma olhada lá na base CVE, é 2015-3876. Eu passo depois o site lá no nosso YouTube aí, no Google Plus também. E ele faz o quê? Ele permite, né, que os hackers remotamente façam ataques, né, executando códigos arbitrários e metadata que estejam no MP3 e MP4, arquivos MP3 e MP4. Então, se você colocar lá como metadata um código arbitrário para fazer execução, né, se for, obviamente, se tiver em modo root, tem algumas coisas a mais. Ele perguntou se a gente já utilizou. Na verdade, eu não utilizei, tá, ainda. Inclusive porque tem só 7, 8 dias, se eu não me engano, que foi postada essa vulnerabilidade, ou pelo menos que eu vi, né, que começou a se postar de maior divulgação na rede. Eu ainda não testei, até porque eu estou sem algumas ferramentas para teste nesse momento. Mas enfim, está funcionando acima de 5.1.1. A gente tem diversos smartphones que tem esse tipo de sistema aí que dá para a gente tentar mexer e testar com ele. Tá? Mas acho que ficou respondido aí para o nosso amigo aí sobre isso aí. Obrigado pela participação, tá? Bom, acho que a gente podia começar, já estamos já se aproximando já do final, né? A gente podia começar já a dar conselhos do que as pessoas podiam fazer para... A gente falou tanto do que dá para fazer de ruim, vamos tentar explicar o que dá para fazer para se proteger. Bom, eu acho o seguinte, o primeiro conselho que talvez seja o mais importante mantenha os seus dispositivos o mais atualizado possível. Para pessoas que, se eu quero ter um dispositivo de Android o mais atualizado possível, compre um Nexus. Não é questão de fazer propaganda, eu não ganho nada não ganho nenhuma comissão, bem que eu queria ganhar alguns centavinhos em cada Nexus, mas o fato é o seguinte, a questão é mercadológica aqui. O Nexus recebe os updates direto do Google. O Google lançou o update, alguns dias depois está disponível no Nexus. Para você ter esse mesmo update no Samsung, ele demora muito mais para chegar. Muito mais. E isso vale para os outros também. Normalmente tem algumas, a gente sabe, por experiência, que algumas, tipo a Motorola, costuma mandar os updates logo depois do que ele sai para o Nexus. A LG também costuma ser mais rápida nos updates. Não é questão de falar mal, mas a Samsung normalmente é a última das players maiores, é a última que vai lançar os updates. Então o que acontece? Essa fragmentação é o principal problema no Android. Então, se você quer manter o teu sistema operacional, tem que manter ele sempre atualizado. Vale a pena dizer também que você não é obrigado, se você tiver um conhecimento maior sobre como mexer, se for da área, você não é obrigado a manter o Android. Você pode, por exemplo, instalar um Cyanogen, que é uma versão mais aberta do Android, que tem muito mais atualizações. O Cyanogen tem atualização diária. Foi descoberta a vulnerabilidade ontem, amanhã ela está corrigida, prontinha no coisa. Em compensação, como tudo na vida, à medida que ao mesmo tempo que ele tem autorizações de segurança mais rápidas, ele também está sujeito, infelizmente, a mais bugs, a comportamentos mais imprevisíveis do ponto de vista de segurança. Uma outra questão também é aquela que não vale a pena reforçar. Não instale, a não ser que você tenha certeza absoluta do que está fazendo, evite instalar aplicativos fora da loja de aplicativo do teu celular, seja do Android. No iPhone, aí tá,
o iPhone ele se beneficia um pouco dessa plataforma fechada. Por exemplo, no Android você ainda tem a opção de ir lá, por ele ter uma plataforma mais aberta, você tem a opção de abrir, ir lá, desmarcar e conseguir instalar o aplicativo. No iPhone dá uma trabalheira danada para você instalar um aplicativo de fora da loja. Então é mais difícil. Mas a recomendação é a mesma. A grande maioria dos malwares que a gente tem para Android hoje não estão dentro do Google Play. Estão disponíveis em sites por aí que a pessoa vê lá, um aplicativo para você conseguir ler a mensagem do WhatsApp da sua namorada. Pronto, o cara baixa na hora, na lata. E você vai ver, não faz porra nenhuma daquilo que ele falou que faz, é falso, e na verdade ele instalou um malware no teu celular. Alguém quer complementar aí? Eu acho que foram, exatamente, excelentes dicas. Acho que a principal, essa de não instalar aplicativo fora da loja oficial do Google, já é uma grande proteção que o usuário tem para não conseguir pegar vírus ou então algum tipo de malware. E cuidado também na hora de clicar, né? Clicar com anexos, cuidado com anexos de e-mail, cuidado com SMS. Tem uma pergunta aqui que a gente não sei se já respondeu, essa questão do Bluetooth aqui, que o Jonathan tinha feito, sobre o Bluetooth hacker. É mito ou existe e ainda funciona? Na verdade, já respondemos aqui? Acho que não, né? Não, ainda não. Bom, Jonathan, o Bluetooth, ele, na verdade, existia uma vulnerabilidade em que, através do Bluetooth, eu conseguia invadir ou injetar códigos em outros smartphones que estavam em volta do meu smartphone. Isso foi corrigido nas versões mais novas, então, até onde eu conheço, não sei se alguém tem alguma informação diferente, essa vulnerabilidade foi corrigida e não tem mais essa vulnerabilidade que realmente existia. E se eu estava usando uma versão mais antiga, estava com o Bluetooth ativado, alguém que tinha um vírus com o Bluetooth próximo do meu smartphone poderia injetar um código nele. Mas isso, até onde eu sei, não existe mais, Jonathan. É isso aí. Então, beleza. Alguém quer complementar? Uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar, das dicas para você poder deixar mais, correr um menos risco, mantenha o seu celular atualizado, mais atualizado possível, não instale aplicativos de fora da loja e não saia clicando feito um tarado sexual em qualquer link que você vê no teu celular. Na verdade, assim, se você for ver, as dicas são muito parecidas até com as dicas que a gente dá de segurança nos computadores normais, entendeu? Só que quando você fala em termos de celular, o cuidado tem que ser maior. Como eu falei, os recursos de segurança são menores. Os antivírus que você tem para você tentar segurar e se prevenir de algum problema no teu celular são menores. Se bem que vale a pena mencionar, que eu acabei de me tocar, que apesar dos softwares de antivírus não terem o mesmo poder dos softwares de antivírus dos computadores, o seu próprio Android tem um software de antivírus interno dentro dele, porque assim, como a gente falou, os aplicativos são escaneados para malware quando eles entram na loja. E eles são... O Google disponibilizou agora nas versões mais novas do Android, quando você desabilita lá, eu quero instalar programas de lugares diferentes, de fontes desconhecidas. Ele tem uma opção lá que ele diz que você autoriza o Google a checar e a escanear esses programas para procurar malware. Então, mesmo que você instale, às vezes, um programa de fora, quando você vai querer instalar, se você ligou essa opção, é uma opção que vale a pena ligar, o Google vai checar esse APK, né, esse aplicativo, para ver se ele tem algum tipo de malware, algum tipo de trojan, algum tipo de alguma coisa. Então, e esse antivírus que está presente dentro de todos os Androids, ele tem acesso direto ao sistema operacional, então ele tem mais capacidade de proteger você do que outros sistemas de use senhas decentes. Já falei sobre a respeito do negócio do padrão, não use aquele padrão do Android, ele não é seguro, não vale a pena. Use senhas decentes, de preferência senhas com mais de 4 caracteres, que é o padrão do celular, se você puder usar mais. E
sempre que possível, use criptografia no celular. Lembre-se, todas as informações mais importantes da sua vida estão dentro do seu celular. Então, o seu celular deveria, se não está, faça, ele deveria estar criptografado. Todo o Android tem uma opção, todos os Androids têm, o iOS também tem. E no caso do iOS é só você ativar a criptografia e acabou. No caso do Android, infelizmente, você tem o problema de você ter a grande maioria dos Androids só criptografa a partição do sistema, ou só o Android mesmo, ou o SD que ele está instalado. E existem alguns Androids, acho que o da Samsung, o que é da LG, eu sei que faz. O da Samsung parece que faz também, que você tem a opção para criptografar o cartão de memória também que está junto com o celular, mas não são todos que têm essa opção. Mas você instala... Oi? Tem também, o Samsung tem também. No da Samsung tem, né? Eu sei que eu não lembro, que eu não tinha certeza. Eu lembro que eu já tinha visto, mas não tinha certeza se tinha. E, então, assim, ativar a criptografia... Oi? Rapidinho, desculpa me interromper. O iOS, padrão de fábrica desde a versão 5, tá? Já vem criptografado, já não existe mais opção, ele é criptografado. E o Android, a partir dessa versão 5 agora, ele criptografa tudo já. A partir da 6 já é depois. Da 6 ele vem por padrão, né, criptografado. Isso. Alguém quer complementar alguma coisa aí? Não? Bom, então vamos pegar e já estamos faltam 2 minutos, né? Vamos cada um vai, vamos a notícia que mais destacou essa semana. Eu vou começar aqui, até porque quando eu fiquei sabendo que a gente ia falar de Android, eu falei, cara, eu não posso deixar de citar, porque essa notícia tá quentinha, saiu essa semana. Eu achei um absurdo, mas fazer o quê? O Google pode desbloquear remotamente mais de 74% de todos os dispositivos Android que tem no mercado. Ou seja, você tem a senha do Android, está lá configurado, bonitinho, mas se a polícia, um órgão, seja lá quem for, ou mesmo o Google tiver vontade, ele consegue remotamente ir lá e desbloquear o teu Android sem perguntar a tua senha, sem porra nenhuma. O que daí pra gente, né, que tá falando pra todo mundo, põe a senha, o cara fala, porra, pra quê? O que adianta essa merda? Mas o que eu acho legal é o seguinte, entra dentro daquilo que a gente falou, que eu falei agora há pouco. Entra dentro daquele problema da fragmentação. Então, assim, por exemplo, no iOS não dá para fazer. Por quê? Porque a grande maioria, como o Ação falou, e mesmo no Google, no Android, você falou que são 74%, e os outros não dá para fazer? Não dá para fazer. Por quê? Porque esse negócio do desbloqueio é somente para celulares que não estão criptografados, por padrão. Então, assim, quando o celular está criptografado, o Google não consegue mais desbloquear. Mas a criptografia padrão só apareceu a partir do Android 6.0, que pouquíssima gente tem, que são a minoria dos dispositivos. Tem algumas pessoas que têm o 5 que já está com a criptografia ativada, que esses também ele não consegue desbloquear. Por isso que é aproximadamente 74%. E no iOS não dá para fazer, porque 69%, se eu não me engano, dos dispositivos já estão no 9, no iOS 9, e os outros estão ou no 8 ou no 7. E já todos eles já têm a criptografia. Agora, Alberto, essa notícia, só que essa notícia, se eu não me engano, na fonte que eu li, ele conseguiu desbloquear até a versão 4 do Android. A versão 5 e a versão 6 ele não consegue mais desbloquear, né? Porque a versão 5 a criptografia é opcional e a 6 é obrigatório. Então, a partir da 5, pelo menos a matéria que eu li, não era possível mais desbloquear remotamente. Não, mas aí que está o problema. Ele consegue, ele não consegue se a pessoa tiver ativado a criptografia. A questão toda está ligada na criptografia. A partir do momento que ativou a criptografia, daí eles não conseguem mais ativar. Só que a grande maioria das pessoas não ativa a criptografia. E no 6, ela está ativada por padrão, que foi o que o Nelson falou. No iOS, ela está ativada por padrão, acho que desde o 7, né? Que já estava ativada por padrão a criptografia. Acho que desde o 8. Desde o 8? Acho que desde o 8. A matéria também falava do iOS, pelo menos a fonte que eu li, do iOS também a partir do 8, ele não conseguia, a Apple também não conseguia. Antes da 8 também conseguia desbloquear remotamente. O problema é que, por exemplo, deve ter o quê? 20%, 10% dos dispositivos do iOS no 7 hoje em dia.
todos eles já estão ou no 8 ou no 9, entendeu? Porque não tem essa fragmentação toda que a gente vê no Android, aí por isso que tem, a grande maioria já está em versões mais novas. Legal. Alguém quer... Alcion, a notícia é Alcion. Opa, que estava no mute aqui. Então, pessoal, como não podia deixar, né, de dar a notícia, é o seguinte, assim, falando de vulnerabilidade, né, a gente começa a comentar logo as vulnerabilidades que existem em cima de loja, né, e assim, eu acho que a questão das lojas da Apple e da Google, elas já estão bem mais à frente do que muitas lojas, do que as lojas de outras aplicações. No caso que eu estou falando da Microsoft. Por que eu falo isso? Porque, não sei se vocês acompanham, né, assim, o Twitter, mas o Twitter em si, o tal de Brandon Paddock, vocês já ouviram falar desse cara aí? Ele é o criador do Twitter, né? E ele mesmo começou a twittar, postando, dizendo que existia um programa falso chamado Twittion Beta grátis. Ele começou a circular na loja da Microsoft, né, para o Windows Mobile 10. Aí o pessoal falou assim, poxa, tudo bem. O cara estava postando esse tweet aí, foi falado dele, o pessoal começou a bloquear. Só que é o seguinte, detectaram também que esse cara registrou uma loja chamada B-Side Software, e essa B-Side Software tinha nada mais, nada menos que mais 30 aplicativos lá que estavam sendo distribuídos, todos escritos grátis no final, né, free. Enfim, tanto que tinha um lá, se não me engano, do NFL, né? Made in NFL Free. E aí o pessoal dos Estados Unidos acompanha mais, foi voltado mais ao público americano, até porque o cara é americano que estava fazendo isso. Aí você fala assim, mas qual que é o problema? O problema é que ele roubava a senha, tá? Só que eu falo, não é golpe nenhum, o cara chega lá e fala, o que eu estou compartilhando a senha, não é? O que eu estou jogando falar? Só que é o seguinte, ele está usando não simplesmente o recurso de roubar a senha, ele está explorando uma vulnerabilidade que existe no Windows 10, que ele consegue pegar, acessar o teu mobile, se ele tiver a permissão, lógico, se você der a autorização na hora que você instala o aplicativo no Windows Mobile 10, todos esses aplicativos estavam indo lá e roubando as senhas que tem de Wi-Fi, as senhas de outros aplicativos. Então ele conseguia fazer a limpa dentro do aparelho, consegue, né, fazer a limpa do aparelho. Isso aí foi aberto ao público dia 23, foi quando o Brandon Paddock começou a jogar na rede. Só que o mais interessante de tudo não foi só isso, não. Foi o seguinte, foi que o pessoal começou desesperadamente a entrar naquele blog da Microsoft TechNet, que agora eu estou acompanhando direto, né, por interesse pessoal, e o pessoal desesperado, cadê, o que vocês estão fazendo, fizeram alguma coisa? E a Microsoft já está há uma semana com 0 respostas, 0, não estão falando nada. Então, assim, existem aplicativos que ainda estão explorando essa vulnerabilidade que o cara tem instalado, né? Enfim, o pessoal está roubando a senha de todo mundo aí, está acessando, está roubando, está fazendo banco de dados. Daí a gente descobre, né? Pô, como é que o cara pegou lá 50 mil contas, 50 mil senhas? É dessa forma, né? O cara pega a vulnerabilidade, a loja não faz não tem esse tipo de teste, né? E consegue pegar essas informações. Então, essa aí é a informação. Então, se você tiver um Windows Mobile 10, se eu fosse você e tiver algum aplicativo instalado de outra pessoa que eu não conheço, uma fabricante que eu não conheço, seja tipo um do próprio Twitter, né, o próprio Facebook, eu sair arrancando tudo para ver se por acaso minhas senhas não foram roubadas ainda. Né? Para variar, a Microsoft, né, nosso amigo aí novo que estava perguntando se a gente gosta do open source, né, realmente eu sou fã da Microsoft, né, que graças a ela que eu mantenho meu emprego e eu estou garantido no mercado. Posso falar? Vai, Gustavo. Pode falar. Olha só, na verdade, começam a surgir algumas condenações na justiça, isso que eu queria falar hoje, eu queria falar um caso específico, mas tem a Justiça Federal do Rio Grande do Sul e tem o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que condenaram funcionários de órgãos públicos por inserção de dados falsos em sistema. Ou seja, a gente sabe como é que isso seria apurado, né, pelo log de alteração. Então, agora você tem, né, notoriamente uma responsabilidade, né, do usuário pela informação que ele está imputando no sistema. Né, isso tem que ser avaliado com cautela, obviamente, mas isso é bom porque gera uma responsabilidade em alguém que quiser alimentar um sistema de informações falsas.
Eu poderia ter algumas tipificações criminais para isso, mas o mais interessante é que há condenações da empresa com a funcionária, né, uma exoneração, uma justa causa, por exemplo. Então, começam a surgir condenações nesse sentido. Então, se alguém, porventura, isso é só um alerta, tem a intenção, ou quando está se desligando de uma empresa, acessa um sistema e muda uma informação, pode vir a responder, inclusive depois que estiver fora da empresa por isso. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Legal. Nossa. Gilberto. Legal. Bom, minha notícia que eu separei aqui sobre a questão de segurança foi uma falha encontrada nos PCs. Quem comprou PC da Dell de outubro para cá, bom ficar esperto aí, porque descobriram, na verdade, duas falhas de segurança nos PCs. Primeiro, descobriram que os PCs da Dell vinham com o mesmo vírus, né, o mesmo malware que também infectou aquela leva de computadores da Lenovo, né, ou seja, que capturava informações do usuário e mandava lá para, no caso da época, a Lenovo, e agora mandava também para a Dell, do mesmo jeito. E depois, logo em seguida, 3 dias depois, descobriram uma outra vulnerabilidade, na verdade, que era um certificado digital que vinha pré-instalado na BIOS e também no sistema da loja de certificados confiáveis da Dell, interna no computador, que fazia com que esse certificado, que tinha chave privada e chave pública armazenados, permitia que atacantes pudessem criar sites que eram falsos, mas que eram identificados como verdadeiros para os usuários da Dell. E aí abria uma brecha de algum atacante criar, né, um site falso, mas que aparecia como verdadeiro, e aí poderia enganar os usuários da Dell. Então, se você comprou o notebook Dell de outubro desse ano para cá, né, de outubro, novembro e dezembro, é bom ficar esperto a isso. Entre em contato com o atendimento da Dell, que eles têm algumas formas de retirar essa informação e algumas questões em relação a isso. Quando a questão do certificado é mais fácil tirar, a questão do vírus é um pouco mais complicado de retirar. Então, mas eles estão cientes disso, né, dessa questão de vulnerabilidade. É isso aí. Beleza. Bom, estamos já se aproximando do nosso final aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que prestigiou nossa transmissão aí nesse horário tão tarde da noite. Agradecer a todo mundo que mandou mensagem, o pessoal que manda pergunta, que sempre está participando aí ativamente. Agradecer aos meus companheiros de SecurityCast por mais um SecurityCast bem sucedido. Vou abrir o espaço aqui para cada um se despedir individualmente. Bom, pessoal, manter na ordem, né, por questão de ordem. Agradecer, então, a todo mundo aí que prestigiou online, né, ao vivo, o nosso webcast, mais uma vez, né, esse horário aí com as eventos pesado. Agradecer o pessoal que está assistindo depois, né, pega lá o nosso podcast, ou no YouTube. Pedir aí que dê o like aí pra gente no vídeo e que compartilhe, assine o nosso canal. Vamos ajudar a crescer o nosso canal para divulgar mais. E agradecer a todos vocês aí por mais um webcast e até o próximo, né? Que o Azevedo vai falar com a data daqui a 15 dias, deve ser provavelmente o último do ano. Valeu, pessoal. Falou, pessoal. Deixa eu despedir aqui na ordem também. Um abraço a todos que acompanharam a gente aí até agora ao vivo, as pessoas que estão nos assistindo também aí no offline, no SecurityCast gravado e no podcast também. Agradecer aos meus amigos aí que compartilharam comigo aí o SecurityCast. Lembrando que a gente vai colocar daqui a pouco em votação novos temas, para vocês escolherem qual é o tema do próximo SecurityCast. Abraço a todos, sucesso e até o próximo SecurityCast. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelo acompanhamento, pela companhia, pela audiência. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. E eu estou muito feliz com a notícia que o Gilberto deu, porque logo quando eu acabei de comprar, enfim, um novo computador Dell, veio essa notícia do certificado, da falha, e aí agora eu estou tentando remediar para retirar esse tipo de vulnerabilidade da minha máquina. Mas bem-vindo ao mundo real, né? Assim, depois você investe o dinheiro numa máquina, decide, namora as opções, mas isso acontece, faz parte da tecnologia, e agora é entrar em contato com a Dell, acionar o suporte para primeiro verificar se o meu computador possui vulnerabilidade e depois
sanar esse problema. Mas é isso aí, obrigado pela companhia, até o próximo SecurityCast. Bom, então, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, lembrar vocês do nosso site. Você pode acessar a nossa página no www.securitycast.com.br. Nosso site no Facebook, no www.facebook.com é SecCast. A nossa página do nosso canal no YouTube é youtube.com/securitycast. A gente está no iMasters, né, no imasters.com.br/perfil/securitycast. Lá tem o áudio dos programas e as notícias. E no SoundCloud, no www.soundcloud.com/securitycast. Eu deixo meu convite aqui para todo mundo. O próximo SecurityCast vai ser no dia 14 de dezembro, né? E para o pessoal também acompanhado, nesse meio de tempo, a gente com certeza vai ter, se Deus quiser, ele há de querer, a gente vai conseguir botar mais um SecurityCast News. SecurityCast News é aquele programa surpresa, assim, tem que ficar esperando um dia que ele aparece, assim, você tem que ficar esperto. Porque uma hora ele sai, é difícil, né? Mas de vez em quando a gente consegue botar um no ar, entendeu? Mas agora, entre esses programas, com certeza a gente vai colocar. Pelo menos um, né? Isso é uma vergonha. Mas agradecer de coração mesmo o pessoal que participou todo. E quem gostou, por favor, dá joinha no nosso canal, dá joinha na nossa página e divulga o nosso trabalho para cada vez mais a gente poder estar levando, que o nosso objetivo aqui é trazer e levar informação sobre segurança da informação, né, sobre segurança para a maior quantidade de pessoas possíveis. Um abração e até a próxima vez. Valeu, pessoal.